Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Atalaiando o Mundo. No vídeo dessa semana, decidi fazer uma parte 2 do vídeo da semana passada, onde falamos sobre a perseguição a cristãos na Índia e no Reino Unido. Hoje trarei algumas informações a mais sobre a Índia, para entendermos melhor o que está se passando por lá. E uma reportagem do International Christian Concern, que nos fala sobre um orfanato na República Democrática do Congo, que recebe crianças que ficaram órfãs devido à perseguição religiosa contra seus pais. São notícias que nos entristecem, mas sobre as quais devemos orar a Deus, e como cristãos precisamos saber o que já está ocorrendo em muitos lugares neste mundo com os nossos irmãos. Mais uma vez eu repito que a intenção de trazer essas notícias não é de sensacionalismo, mas ao observarmos o que acontece em outros países, além de intercedermos a Deus através de nossas orações, estarmos firmes em nossa fé e preparados para quando isso também nos atingir. Afinal, isso está se alastrando pelo mundo afora. Então, após a vinheta, iniciamos o vídeo desta semana. Então, o que eu quero mostrar nessas notícias de hoje, esta primeira fala novamente da Índia. Nós vimos na semana passada, no vídeo da semana passada, nós falamos a respeito da Índia, mas eu quero dar mais algumas informações para a gente entender o que está acontecendo. Esse aqui é o site do Portas Abertas, tem esta reportagem falando sobre a história da fé cristã na Índia. Então diz que o cristianismo tem raízes antigas no país, mas que enfrenta desafios devido ao nacionalismo e à pressão sobre convertidos. Aqui tem uma foto, de comunidades cristãs que surgiram de ondas de conversão, enfrentam pressão severa desde a ascensão do nacionalismo hindu. E nós vamos ver então que a fé cristã possui uma longa história na Índia. De acordo com a tradição, o apóstolo Tomé foi à Índia no primeiro século e fundou as primeiras igrejas locais. Nos séculos seguintes, missionários de várias nacionalidades e denominações trabalharam no país, o que permitiu o surgimento de muitas denominações cristãs, como a ortodoxa síria, a católica romana e diversas igrejas protestantes, como luteranas e batistas. Algumas igrejas cujas raízes na Índia são antigas possuem porções de terra considerável e dirigem escolas e hospitais cristãos. Por conta de seu serviço social e altos padrões de qualidade, eram tidas em alta estima pela população indiana. Ou seja, eles prestavam um serviço assistencial e isso obviamente agradava e melhorava a qualidade de vida daquelas pessoas. Daí a restrição, porém, desde que o Partido do Povo Indiano, o BJP, que é a sigla em inglês, ascendeu ao poder, os nacionalistas hindus tentam expulsar instituições cristãs e gerar desconfiança contra elas. Eu fui dar uma pesquisada para ver quando que esse Partido do Povo Indiano tomou poder. E tem aqui na internet, 2014. Depois de 10 anos na oposição, a coalizão retornou ao governo a partir de 2014, depois de conquistar 336 cadeiras na Lok Sabha, sendo 282 cadeiras, ou seja, a maioria absoluta, que foram para o BJP, cujo candidato Narendra Modi foi eleito primeiro-ministro em 20 de maio de 2014. Então, quando esse partido assumiu, começou então essa perseguição contra os cristãos indianos. A partir do século XIX, ocorreram massivas ondas de conversão entre os Dalits. Lembram que os Dalits, eu falei a respeito deles no vídeo anterior, que são aqueles membros da casta mais baixa, o pessoal mais desprovido de tudo, Eles são chamados intocáveis,
Então essas ondas de conversão foram massivas entre os Dalits, os Adivasi, população tribal da Índia. Esse movimento foi apoiado por missionários estrangeiros, mas também veio da própria população indiana. Ou seja, os missionários estavam apoiando e a população apoiando essas conversões massivas. Os cristãos recém-convertidos compartilharam sobre Jesus até que o evangelho se propagou. Nos estados da região Nordeste, tribos inteiras aceitaram a fé cristã, de modo que os cristãos são maioria nos estados de Meghalaya, 75%, Nagaland, 88% e Mizoram, 87%. As comunidades cristãs que surgiram dessas ondas de conversão enfrentam pressão severa desde a ascensão do nacionalismo hindu, lá em 2014. Recentemente houve repetidos tumultos semelhantes a pogrom, ou seja, perseguição. Além disso, campanhas de reconversão em larga escala são realizadas para levá-los de volta ao hinduísmo. Esse pogrom, que é perseguição, não é só perseguição. Pogrom aconteceu, por exemplo, o que fizeram com os judeus na Alemanha nazista, foi exatamente isso, um pogrom, dizimar, acabar, tirar aquelas pessoas de lá. Isso aconteceu na União Soviética, sob Stalin, e tem diversas histórias de pogroms que ocorreram pelo mundo todo, infelizmente. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo, não agora, já há muito tempo, né? E daí eles falam sobre motivos para a perseguição, que, no entanto, a violência não consegue impedir a propagação do evangelho. Indianos, especialmente das classes sociais mais baixas, que são esses Dalits, continuam encontrando a fé em Jesus. O fato de tantos indianos se tornarem cristãos é um espinho na carne dos nacionalistas hindus que cometem atos de violência contra convertidos e igrejas ativas. O aumento da perseguição aos cristãos pode ser visto como uma reação natural ao crescimento da igreja nos últimos anos. Aspas para eles lá, toda vez que alguém decide seguir a Jesus, há resistência. É impossível ter ciência de todos os ataques, afinal muitas pessoas aceitam a Cristo, explica Zebulon, um parceiro do Portas Abertas. E ele continua que, ao mesmo tempo, presume-se que ataques semelhantes a pogrom aumentarão. Nós, cristãos, temos que ser fortes para não sermos atacados por uma ou duas pessoas, mas sempre haverá uma multidão para nos esmagar. Precisamos nos manter firmes na fé e confiar em Deus em cada situação, afirma Rajesh Singh, outro parceiro do Portas Abertas. Esses nomes eles estão com asterisco porque eles são mudados, não é o nome original, por questão de perigo de vida dessas pessoas. Então essa aqui é a primeira parte dessa notícia que eu quero dar a vocês. De onde vem a brutalidade contra cristãos indianos? A discriminação com base em castas e a propaganda nacionalista contribuem para a hostilidade dos cristãos, contra os cristãos. Então, é aquela questão das castas que nós dissemos no vídeo anterior, que é a divisão social entre eles, que dizem que não existe mais, porque é uma sociedade democrática, agora eles têm eleição, têm governo, não é mais com base em rei, uma coisa hereditária, mas a gente percebe que na realidade isso não está acontecendo. Continua existindo essa questão desta separação por castas. Então aquelas mais pobres é o que acabam se convertendo e sendo perseguidos. Nós vamos ver isso aqui. Então diz a reportagem. Então uma foto aí, qualquer pessoa rotulada como cristã é considerada perigosa e inferior, sendo aceitável ataques e até mesmo sua morte. Olha só. Violência à ordem do dia na Índia. Crimes como mortes por honra, ataques com ácido e violência sexual ocorrem regularmente em todo o país, com cristãos sendo alvo frequentes desses ataques. Isso aumentou muito o nível de violência contra cristãos, fazendo com que seja um dos mais altos
da Lista Mundial de Perseguição de 2024, uma classificação com os 50 países onde é mais difícil ser cristão. É importante lembrar que por trás de cada estatística estão irmãos e irmãs na fé. A situação tornou-se muito difícil. Ouvimos falar de ataques todos os dias, com cristãos sendo espancados, violados ou mesmo assassinados. Relata Samuel com um asterisco, porque eles mudam o nome por uma questão de segurança da pessoa, né? A sociedade indiana revela que a vida humana tem pouco valor e a violência é generalizada, o que tem a ver com o sistema de castas no qual as pessoas são classificadas hierarquicamente. De acordo com esse pensamento, uma pessoa não tem valor em si mesma, sendo julgada apenas por rótulos externos e tratada de acordo com eles. Qualquer pessoa rotulada como cristã é considerada perigosa e inferior, sendo aceitável ataques e até mesmo sua morte. A propaganda nacionalista apoia a ideia de que hindus são superiores a outras pessoas e por isso não é difícil incitarem uma multidão a atacar os cristãos. A política se imiscuindo na questão religiosa. Olha o que acontece aqui. Conheça cristãos indianos que enfrentaram violência extrema. Então eles vão contar alguns casos de uma mulher, Vinita, teve a casa atacada por um grupo de homens durante uma reunião de oração. Madhuri, asterisco, o nome original não é esse, foi espancada na rua por vizinhos hindus e estrangulada com um pano até cair inconsciente. Ela foi hospitalizada, mas os agressores localizaram o hospital onde ela estava sendo tratada e subornaram a equipe para interromper o tratamento. Vinita havia convidado alguns cristãos para uma reunião de oração em sua casa quando um grupo de homens invadiu o local. Eles gritaram e quebraram móveis. Além disso, um dos agressores agarrou a filha dela de poucos meses e jogou-a no chão. Durante o ataque, a própria Vinita sofreu um ferimento na cabeça. Outra mulher cristã foi espancada no local com uma barra de metal, sofrendo várias fraturas, o que a deixou fisicamente debilitada desde então. Krishna é o pastor de uma igreja que foi repetidamente atacada por extremistas hindus. Em uma das vezes, mais de 100 pessoas se reuniram em frente à igreja e agarraram Krishna, dando-lhe socos e chutes. Eles me arrastaram escada abaixo, me jogaram na rua e me espancaram sem piedade, relata o pastor. Rani foi negligenciada pelos pais desde o nascimento porque ficava doente com frequência e por ser menina. Certo dia ela conheceu alguns cristãos que cuidaram dela e lhe contaram sobre Jesus. Quando os parentes de Rani descobriram, ficaram furiosos. Os irmãos dela seguraram enquanto o pai tentava embebedá-la para que fosse violentada sexualmente na aldeia. O próprio pai fazendo isso. Felizmente, Rani conseguiu escapar. Shekhar estava reunido com alguns cristãos para orar quando, de repente, policiais invadiram o apartamento. Eles confiscaram bíblias e levaram os cristãos para a delegacia, onde foram perseguidos e espancados. Shekhar foi agredido com tanta força com varas de bambu na cabeça que seu tímpano estourou. Mais uma continuidade destas notícias, uma continuação dessa notícia que nos alarma, é de deixar o cabelo em pé, a gente ouvir esse tipo de coisa. E agora, em seguida, mais uma última informação a respeito aqui da Índia. Agora, a terceira parte desta notícia. Evangelho transforma a vida de Dalits na Índia. Conheça o impacto de Cristo na vida de pessoas consideradas sem valor. Nós mostramos até agora coisas que nos entristecem. Isso daqui é para a gente ver o poder do Evangelho na vida de pessoas. Nós estamos falando daquelas pessoas mais desprovidas de tudo, socialmente falando, nesta sociedade. E a mensagem do Evangelho transforma a vida dessas pessoas. É isso que eu queria compartilhar isto um pouco com vocês, para vocês terem conhecimento disto.
então mostra que Dalits indianos têm descoberto a paternidade e o amor de Deus. A verdade do Evangelho tem mudado a perspectiva de Dalits na Índia nos últimos anos. Cristãos abaixo da casta inferior ainda vivem marginalizados pela sociedade indiana, mas sabem que são filhos amados de Deus e por isso afirmam: nós temos tudo o que precisamos, nós temos Jesus. Como funciona o sistema de castas na Índia? Há mais de 3.000 anos, a sociedade indiana é influenciada pelo sistema de castas, que divide a população em classes com diferenças hierárquicas e de pureza ritualística. A casta determina a profissão, o casamento, o contato pessoal e a convivência de cada indivíduo. Apesar de a Constituição da Índia proibir a discriminação baseada em castas e promover programas de cotas para melhorar a situação econômica dos Dalits, o sistema está enraizado na sociedade indiana, principalmente no âmbito religioso. Quando a gente lê texto bíblico, que a gente vê também os sacerdotes, os membros do alto clero na antiga Israel, na época de Cristo, a gente via que existia um preconceito contra aqueles pobres, aqueles coitadinhos que ficavam ali perto dos tanques, esperando a água ser movimentada por um anjo para eles entrarem e serem curados. E Cristo apareceu e curou alguns desses doentes, desses desprovidos na sociedade. Na Índia isso continua ainda até hoje. O cristianismo trouxe já há 2.000 anos, antes até o cristianismo há 2.000 e poucos anos, mas a mensagem do Evangelho está presente no Antigo Testamento e isso já tem milênios, muito mais, talvez tanto ou mais do que os 3.000 anos em que existem as castas, o sistema de castas na Índia, né? E eles ainda continuam reproduzindo aquilo. O Ocidente, de alguma forma, conseguiu, pelo menos em parte, se livrar disto. Pelo menos em parte, porque a gente percebe isso também. Talvez não seja tão forte quanto é na Índia, mas a gente percebe essa discriminação também pelo mundo afora, aqui no Ocidente também, de alguma forma. Então, quem são os Dalits no sistema de castas? Os Dalits estão abaixo do sistema de castas e são considerados intocáveis. Como tais, eles devem servir outras castas em trabalhos considerados impuros, como curtidor de couro, lavador de roupas, coletor de lixo ou limpador de latrinas. Apenas um toque de um Dalit é capaz de contaminar um hindu de casta superior. É isso que eles acham, né? Que ser tocado por um Dalit, você está impuro, né? Até mesmo a sombra, cumprimento ou visão de um intocável é responsável por transmitir a sua impureza. Mas não existe problema se um indiano considerado superior abusar sexualmente ou até assassinar um Dalit, pois eles são considerados sem valor. Que tristeza uma sociedade que pense que haja dessa forma. Dalits precisam viver em bairros separados, que não têm permissão para tirar água dos poços de castas mais puras e não podem entrar em templos hindus. Eles são fadados a viver na pobreza, desempenhando serviços considerados inferiores em nome do equilíbrio social. Como o Evangelho muda a vida dos Dalits na Índia? Enquanto a sociedade indiana diz que os Dalits são inferiores, impuros e sem valor, a Bíblia diz que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles também descobrem que, por meio do sacrifício de Jesus, podem ser purificados e se tornar filhos amados de Deus. Essa mensagem é poderosa e resulta na conversão de comunidades inteiras de Dalits. Esses cristãos indianos são livres para viverem os propósitos de Deus e agirem conforme a nova identidade de embaixadores do reino de Deus em seus vilarejos. No entanto, essa realidade
desagrada pessoas de castas superiores. Está aqui a explicação do porquê a perseguição. As castas superiores sempre dominaram as castas inferiores. Agora as castas superiores estão com medo de perder o respeito e a dignidade na sociedade, explica Abhishek, que é um pseudônimo, um parceiro local do Portas Abertas. Como eu disse, eles trocam os nomes por causa de perseguição, né? O medo das castas superiores resulta em retaliação e perseguição aos cristãos que deixam o hinduísmo para seguir a Jesus. Multidões furiosas atacam, agridem e até matam cristãos, enquanto autoridades criam leis anticonversão que punem líderes cristãos com prisão e até morte por compartilhar o Evangelho. E daí eles pedem por intercessão, para que as pessoas orem por esses nossos irmãos hindus, né? Então, eu queria complementar aquela informação lá da semana passada para a gente entender um pouquinho melhor o que acontece com os indianos, em especial aqueles que se convertem ao cristianismo. Última notícia que eu quero compartilhar com vocês, ela não é mais da Índia, agora nós vamos falar do Congo. É uma notícia que, embora ela seja triste por um lado, muito triste, mas há alguma esperança, e o próprio título dessa reportagem é sobre um santuário de esperança. E nos diz aqui, essa reportagem é deste site que eu já comentei em outros vídeos, o persecution.org, e eles estão contando a respeito da situação no Congo, na República Democrática do Congo. Existem dois países com esse nome na África. Um é a República do Congo e o outro a República Democrática do Congo. Nós estamos falando da República Democrática do Congo, que é um país do centro da África, centro-africano. Eu vou pôr um mapa rapidinho na tela para vocês localizarem, né? E está falando a respeito dessas crianças. A gente vê a foto, crianças pequenas, bebês de colo, né? Crianças que estão sozinhas, órfãs. E nós vamos ver a reportagem aqui, que é do dia 23 de agosto de 2024. E diz que um orfanato em Kasindi, Kivu do Norte, República Democrática do Congo, é um santuário para crianças cristãs que perderam suas famílias devido aos ataques brutais realizados pelas forças democráticas aliadas. O que me chama a atenção nessas reportagens e nos nomes, né, dos países, dos regimes. As pessoas hoje em dia colocam a palavra democrática em qualquer coisa, né? Até em receita de bolo deve ter a palavra democrática no meio, parece que é tempero, né? E a gente não sabe, na realidade, o que é democrático, porque essa palavra foi tão deturpada que a gente fala, o que significa isso, né? República Democrática do Congo. E as forças que realizaram os ataques brutais se chamam Forças Democráticas Aliadas. Quer dizer, é uma coisa assim, impressionante como as pessoas mudam o sentido das palavras, né? E continua, à medida que as famílias são separadas, muitas crianças se encontram sozinhas e sem apoio. O aumento de crianças órfãs não é apenas uma estatística, representa inúmeras tragédias individuais que ressoam profundamente na comunidade. O orfanato Tukunji Yatima, que tem a sigla é OTY, um orfanato apoiado pela International Christian Concern, que é este site aqui que a gente está lendo, ajuda inúmeras crianças assombradas pelo ataque da ADF
a sua aldeia a continuar depois de perderem seus pais. Ou seja, essas forças democráticas atacaram a aldeia, os pais foram ou presos ou foram mortos, enfim, e as crianças ficaram sós. Então, este orfanato apoia e ajuda essas crianças. Aspas aqui, cada criança aqui carrega um pedaço da dor de sua família, disse Desange Maliro, um zelador dedicado da OTY, que é o orfanato. Eles não são apenas números, eles são o nosso futuro. Sob a orientação de Maliro, o OTY se tornou mais do que apenas um orfanato. É um ambiente estimulante onde a cura começa. Agora cada criança dorme em seu próprio colchão, já que o ICC, que é este site, realmente nos deu apoio dos pais que ninguém mais poderia, disse ela. O fornecimento de colchões para esses órfãos realmente os fez se sentirem em casa. Também não enfrentamos mais o desafio da desnutrição como antes, porque sempre temos alimento que a ICC fornece mensalmente. O apoio da ICC marcou um ponto de virada para a OTY. Com a comida disponível, Maliro e sua equipe agora podem se concentrar em fornecer apoio emocional junto com a nutrição física. Agora podemos alimentá-los adequadamente, disse Maliro. Podemos ver seus sorrisos retornarem. O apoio da ICC também ajuda a OTY a fornecer às meninas órfãs uma higiene menstrual adequada. As crianças que recebem cuidado por meio da OTY também são gratas pela parceria da ICC com a OTY. Antes da intervenção, a vida era difícil para nós, disse Cacereca, um menino do orfanato. Eu costumava sentir tanta fome o tempo todo. A falta de comida era uma luta constante. Muitos dias se passariam com pouco mais do que restos disponíveis para as refeições. Havia dias em que eles tinham que nos dizer que não havia comida. Nossos olhos se enchiam de lágrimas. Até mesmo os membros da comunidade testemunharam como o apoio da ICC deu aos órfãos esperança de um amanhã melhor. Não podemos agradecer o suficiente à ICC pelo que fizeram por nossos filhos, disse Jean-Pierre Nagoya, um líder local. Eles trouxeram luz aos nossos dias mais sombrios. A parceria até inspirou um menino a querer retribuir quando puder viver de forma independente. E o garoto diz: eu quero ser médico um dia, disse Alain, de 12 anos, com determinação nos olhos. Quero ajudar outras crianças como eu da mesma forma que a ICC está fazendo conosco. Então, essa notícia é triste pelo fato do que aconteceu com essas crianças. Mas a gente vê que há alguma esperança a ponto de uma criança ainda ter um sonho, apesar de estar numa situação dessa, num orfanato, sendo cuidado por bondade de outros, mas ele ainda tem o seu sonho. Como vemos, tanto no caso da Índia, quanto da República Democrática do Congo e do Reino Unido, que falamos na semana passada, o pano de fundo é a dominação da população. É o Estado querendo controlar consciências e ditar quais são os valores e doutrinas que a população deve acatar. Enquanto na Índia a maioria da população segue o hinduísmo, na República Democrática do Congo, segundo a Wikipédia, 95% da população se diz cristã. Entretanto, há militantes islâmicos, a tal força democrática aliada, que segundo Portas Abertas é composta por militantes islâmicos, que cometem as atrocidades que deixaram tantos órfãos como os que vimos na reportagem e que controlam parte do país. Intercedamos, através de nossas orações a Deus, para que Ele abençoe e proteja essas populações
que sofrem nesses países onde a democracia e a liberdade religiosa têm um sentido inverso ao que nos diz o livro de Atos, no capítulo 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E que Deus nos dê fé, coragem para levarmos a sua palavra, apesar das dificuldades e perigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir.